Bom dia, amados. Bom dia não, é boa noite, né? A paz do Senhor a todos. Deus abençoe. Estamos aqui nos preparando para mais um estudo bíblico, né? Nós estamos estudando as 7 igrejas do Apocalipse e hoje nós vamos estar falando sobre a carta que o Senhor Jesus escreveu à igreja de Tiatira. Se você estiver assistindo esse vídeo, ele vai ser postado posteriormente no Facebook, no YouTube, no nosso canal do YouTube. Eu peço que você dê o seu joinha, que você faça seu comentário, que você compartilhe, que você se inscreva no nosso canal. Porque se esse assunto que a gente estiver tratando for relevante, o YouTube ele vai apresentar a outras pessoas e eles também terão acesso a esse conteúdo. Eu quero agradecer a Deus pela vida de cada irmão da Igreja Hebron. Que Deus abençoe vocês poderosamente, aqueles que têm sido fiéis, né, às coisas de Deus, aqueles que têm sido fiéis ao ministério, que Deus abençoe. E você que ainda não conseguiu pegar no breu, né, eu oro para que você se encoraje, para que você milite, né, nessa causa do Evangelho, uma causa muito nobre. Servir a Deus não é apenas ter um rótulo de cristão. Servir a Deus, servir a Cristo é muito mais do que isso. Também é mais do que congregar, né, numa igreja. É você ter uma vida de santidade, uma vida de participação, uma vida onde você pode impactar, né, a sua família, os seus amigos, o seu local de trabalho, onde você estuda, a sua comunidade. É isso que Deus espera da gente. A igreja ela tem que ser impactante, a igreja ela tem que ser presente em todos os lugares. Amém? Nós vamos ver a carta que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo mandou o apóstolo João escrever à igreja de Tiatira, que está no livro das Revelações, Apocalipse, no capítulo 2, a partir do versículo 18. É a maior carta das 7 igrejas, foi direcionada a essa igreja, a igreja de Tiatira. Diz assim a palavra do Senhor: escreve ao anjo da igreja em Tiatira: assim diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao metal que brilha. Conheço as tuas obras, teu amor, tua fé, teu serviço e a tua perseverança. Sei que as tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras, mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza. Ela ensina e seduz os meus servos a se prostituírem e a comerem das comidas sacrificadas a ídolos. Dê-lhe tempo para se arrepender, mas ela não quer se arrepender da sua prostituição. Farei que ela adoeça e enviarei uma grande tribulação aos que adulteram com ela, se não se arrependerem de suas práticas. Matarei os filhos dela. Todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um segundo as suas obras. Mas digo a vós, os demais, que estão em Tiatira, todos que não seguem essa doutrina e não conhecem as chamadas coisas profundas de Satanás: não colocarei outra carga sobre vós, mas conservais o que tens até que eu venha. Ao vencedor e ao que continuar nas minhas obras até o fim, darei autoridade sobre as nações, assim como eu recebi a autoridade do meu Pai, e com o cetro de ferro as regerá, quebrando-as, como são quebrados os vasos do oleiro. Também lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pai, é no nome do teu Filho Jesus Cristo que nós queremos meditar nessa palavra nessa noite, Pai. Queremos pedir que o Senhor venha abençoar as nossas vidas, o Senhor venha falar aos nossos corações, que nós possamos aprender de Ti, meu Deus. Aprender, meu Pai, aquilo que o Senhor tem para nossas vidas, aquilo que o Senhor tem para os nossos corações. Que esta carta que o Senhor direcionou, que o Teu Filho direcionou à igreja de Tiatira, venha falar muito aos nossos corações, porque os assuntos são sempre atuais, porque nós temos que dar ouvidos àquilo que Teu Espírito fala
a cada um de nós. Glória a Deus. O que está escrito aqui? A Mônica escreveu que está travando, eu não sei como é que está. Depois vocês dão um retorno aí pra gente, por favor, tá bom? Irmãos, Satanás ele estava presente e ele estava ativo na região da Ásia. Ele tinha sinagogas em Esmirna e em Filadélfia. Ele tinha estabelecido o trono dele em Pérgamo. E aqui na cidade de Tiatira, ele tinha uma profetisa que incentivava as pessoas a conhecerem as coisas profundas de Satanás. Para servir a Deus num ambiente desse, cheio de influência do diabo, os vencedores eles tinham que lutar até o fim, se esforçando, e eles tinham que confiar em Deus. Para o Império Romano, a cidade de Tiatira era a cidade menos importante das 7 cidades que nós vamos aprender. Essa é a 4ª cidade, né? A cidade de Éfeso era uma cidade muito importante para o Império Romano. A cidade de Esmirna também era muito importante para o Império Romano. Pérgamo também era uma cidade muito importante. E agora nós estamos falando da cidade de Tiatira, a cidade menos importante das 7 cidades para o Império Romano. E é interessante que para a cidade menos importante é a cidade que Jesus deu mais atenção. Foi a cidade que Jesus, a igreja, né? Que Jesus escreveu a maior carta, que ele mandou escrever, né? O apóstolo João quem escreveu, a maior carta enviando a esta igreja. Na cidade de Tiatira não havia nenhum grande templo, também não havia nenhum centro religioso. Essa cidade ela era uma cidade utilizada como uma cidade estacionária das legiões romanas. Ali ficava a encruzilhada da Ásia e do Oriente Médio com a Europa. Então era um lugar, um ponto estratégico, porque ali passava o correio imperial, toda a comunicação do império tinha que passar por esse lugar para ser distribuído a todo o império. E também ali havia um tráfego comercial muito grande. As mercadorias que vinham do Oriente Médio para a Europa passavam por ali, e também as que vinham da Europa para o Oriente Médio também passavam por esse lugar. Então era um lugar muito importante. Eu estava lendo ali o que a nossa irmã Mônica está escrevendo. Então era um lugar muito importante. Mas nesse sentido, mas o que eles desviam do que? Eles desviam do comércio local. A cidade era conhecida por causa das tinturas, né? As púrpuras que eles usavam para tingir os tecidos. Ali também havia fábricas têxteis, né? Que faziam tecidos, roupas. Havia ali artesanato de cerâmica e também de bronze. Então Tiatira, dentro dessa questão todo esse comércio, eles organizaram como se fosse um sindicato chamado guildas. Esses sindicatos eles iriam cuidar dos interesses dos artesãos e dos profissionais dessa área, e para que você tivesse um comércio na cidade de Tiatira, você tinha que se filiar a essas guildas, a esses sindicatos. Mas a partir do momento que você se filiasse, o que acontecia? Você deveria participar das reuniões deles, você deveria participar das festas deles que eles promoviam. E essas festas que eles promoviam, essas reuniões, tinham influências de elementos religiosos pagãos muito forte. Então, um cristão, ao se associar a essas guildas, a esses sindicatos de comerciantes e artesãos da cidade de Tiatira, ele corria um risco muito grande de se contaminar espiritualmente falando. Por quê? Porque nessas festas, embora não houvesse nenhum templo famoso nesse lugar, embora não houvesse nenhum centro religioso famoso nesse lugar, nessas festas havia no final adorações, sacrifícios a deuses. E no final dessas festas romanas, como a gente vai ver na história, sempre ela era seguidas, né, de muita impureza sexual, né, de muita orgia sexual. Se você for jogar no Google depois e colocar
afrescos romanos nos banhos de Roma, né? Nos banheiros públicos de Roma, por exemplo, você vai ver imagens terríveis, né? Nessas questões. Então eles praticavam isso e entendiam que isso era bom para eles. Então essas guildas, elas estavam ligadas a tomar conta, né, dos interesses comerciais, dos artesãos e também dos vendedores da cidade, mas eles envolviam com muita influência de religião e de paganismo. Os moradores da cidade de Tiatira, eles tinham dois deuses, né, que eles serviam, dois principais, Apolo e Artemis. Artemis também conhecida como Diana. Segundo a mitologia greco-romana, a religião deles, Apolo e Diana, eles eram irmãos gêmeos e ambos eram filhos de Zeus, o principal deus do panteão greco-romano. E parece que essa Diana, essa Artemis, ela trouxe uma importância feminina muito forte na questão religiosa que afetava aquele local. E isso facilitou o trabalho e a aceitação dessa profetisa que Jesus vai denunciar, que estava dentro da igreja. Essa profetisa que estava ali dentro da igreja de Tiatira, falando, né, ensinando os irmãos da igreja a se desviarem da fé, a cometerem idolatria, a comerem comidas sacrificadas aos ídolos e a praticarem prostituição nessas festas que essas guildas, né, esses sindicatos dos comerciários e dos artesãos da cidade de Tiatira promoviam. Então, essa Jezabel, ela ia incentivar os discípulos da igreja, os discípulos de Cristo, a participarem da idolatria e também a participarem de toda essa festa de orgias e prostituição que essas guildas, né, esses sindicatos, eles promoviam. Vale aqui a gente ter um fato histórico e lembrar que lá no livro de Atos, no capítulo 16, o apóstolo Paulo, ele faz uma viagem missionária à Macedônia, e ele chega ali na cidade de Filipos, que era a capital, a principal cidade da Macedônia, e ali ele conhece uma mulher chamada Lídia, e essa Lídia, ela era vendedora de púrpura, e ela era da cidade de Tiatira, né? Então, os estudiosos dizem que foi essa Lídia. Ela foi a primeira mulher, embora ela era de Tiatira, aquela região ali de Tiatira pertencia à Ásia, né? A Ásia Menor, e não à Europa, mas ela estava em Filipos comercializando, né, aquilo que ela tinha de importante, que era a púrpura, e ela conheceu o Evangelho, ela aceitou Jesus, se converteu, e os estudiosos, os teólogos entendem que foi ela, quando ela voltando para a cidade de Tiatira, ela leva o Evangelho e através dela inicia-se ali na cidade de Tiatira a igreja cristã. Então, feita essa introdução histórica para a gente poder compreender por que Jesus está falando essas coisas, a gente vai entrar agora em cada versículo, né, dessa carta que Jesus escreveu, mandou escrever, né, quem escreveu foi João, à igreja de Tiatira. Então nós vamos observar alguns detalhes. Primeiro, ele vai, como em todas as cartas, ele vai se apresentar. E ele sempre se apresenta à igreja da forma que a igreja precisa de receber uma exortação, de receber um encorajamento, de receber um apoio, né? Então Jesus vai se apresentar dessa forma. Então a primeira coisa que ele se apresenta, ele fala assim: escreve ao anjo da igreja em Tiatira. Então escreve ao anjo, ao mensageiro. A gente sabe que aqui é o pastor, né? O pastor escreve isso a ele. E aí ele vai falar para o pastor o seguinte: assim diz o Filho de Deus. Então Jesus se apresenta como o Filho de Deus. Ele começa a falar para Tiatira que ele é o Filho de Deus. Lembra que eu falei para vocês que uma das principais divindades que o povo de Tiatira adorava era Apolo. E Apolo era o filho de Zeus. Então, para fazer um contraponto, né, com a idolatria que havia na cidade, Jesus se apresenta como o Filho de Deus. E quando ele se apresenta como Filho de Deus, aliás, essa apresentação de Jesus em toda a Bíblia, é o único lugar que aparece, é aqui em Apocalipse, capítulo 2, versículo 18. Jesus falando que ele é o Filho de Deus. Quando ele faz essa afirmação, ele está dizendo o seguinte: quem está falando com vocês
é Deus. Eu sou Deus. Então, vocês vão lembrar que lá em João, no capítulo 5, Jesus ele cura ali um paralítico, né? E depois vem toda aquela questão, aquela confusão, quem te curou, quem te curou, quem te curou, quem te curou. E aí eles perguntam para Jesus e falam assim, meu pai trabalha até hoje, eu também trabalho, né? Porque era um sábado e aquilo ali era um absurdo para eles, né? E aí eles respondem no capítulo 5, no versículo 19, você está se fazendo como Deus. Quando Jesus fala, meu pai, então quando ele fala meu pai, ele se faz como Deus. Então aqui está falando assim, quem está falando com vocês é Deus. Depois ele fala que ele tem os olhos como chama de fogo. Ele está falando assim que ele vê e ele examina todas as coisas. Então se você for ler lá em Jó, no capítulo 28, versículo 24, fala assim que Deus ele examina todas as coisas que estão sobre a terra. Então ele está falando assim, meus olhos estão vendo todas as coisas. Então Jesus estava vendo tudo que estava acontecendo com essa igreja, né, que estava instalada na cidade de Tiatira. Ele sabia tudo o que estava acontecendo. E depois ele finaliza falando que ele tem os pés, né? Ele tem os pés semelhantes ao bronze polido. Lembra que eu falei para vocês que nessa cidade, uma cidade comercial, uma das coisas que eles faziam eram as peças de bronze. As armaduras dos soldados eram feitas em Tiatira. Então Jesus está se apresentando como um soldado pronto para a batalha. Aquele que é Deus, que tem os olhos como chama de fogo, que enxerga todas as coisas, e com o pé de bronze polido, reluzente. Então é como se você estivesse prostrado e olhando para o pé do soldado pronto para a batalha, pronto para pisar a cabeça dos inimigos. Então é dessa forma que Jesus se apresenta à igreja de Tiatira. Em Apocalipse capítulo 14, você vai ver o que Cristo ele vai pisar o lagar das uvas, né? Mostrando que ele vai pisar os inimigos dele. Você vai ver lá em Romanos, Paulo falando que em breve ele esmagará a Satanás debaixo dos nossos pés, né? Então é a forma que ele vai se apresentando. Aí no versículo 19 ele vai falar elogios à igreja de Tiatira. Então ele, com esses olhos de chamas de fogo, ele consegue tanto ver as coisas erradas quanto as coisas positivas que aconteciam na cidade de Tiatira. Então ele vai elogiar as qualidades daquela igreja. Ele vai falar sobre obras, serviços, e fala que as últimas obras daquela igreja são muito mais numerosas do que a primeira. Quando ele fala isso, ele não está dizendo de eventos, congressos, não, nada disso. Ele está dizendo que as obras que eles praticavam dentro da sociedade eram muito mais importantes do que as primeiras. Por quê? Porque eles tinham fidelidades, porque eles tinham temor de Deus, que eles tinham guardado, né, a doutrina, porque eles tinham amor. Então essas obras eram vistas pelas pessoas que estavam fora da igreja. Então Jesus elogia as obras, elogia o serviço e elogia que as últimas obras são muito maiores que a primeira. Ou seja, eles começaram bem no evangelho com relação a obras e não estacionaram. Eles continuaram fazendo muito mais obras. Então era uma congregação ativa. Ao invés de eles esfriarem diante da perseguição, eles se tornaram cada vez mais ativos no serviço a Deus. E a fé que agrada a Deus, Tiago vai falar isso, é a fé que tem obra, né? É uma fé que vai agradar a Deus. Então, aqui no versículo 19 ele fala: conheço as tuas obras, o amor, tua fé, teu serviço, tua perseverança, e sei que as últimas obras são mais numerosas do que a primeira. Então ele vai elogiar as obras, o serviço e essas inúmeras obras maiores do que a primeira. Então essa igreja ela foi elogiada pelo amor que ela tinha. Amor o quê? De duas formas: o amor horizontal e o amor vertical. Então era uma igreja que amava Deus e era uma igreja que amava também o seu semelhante. Ao contrário da igreja de Éfeso, que recebe uma recomenda, né? Por causa que eles haviam perdido o amor. Tiatira era uma igreja que tinha amor. E ele fala também da fé. Essa fé aqui que esses discípulos de Tiatira tinham está mais relacionado à fidelidade do que justamente à crença, a fé de crer. Então Jesus está falando que eles eram uma igreja fiel. Por quê? Porque eles estavam sofrendo
perseguições, eles estavam sofrendo danos, mas eles permaneciam fiéis diante de tudo que estava acontecendo com eles, eles não estavam retrocedendo. Outra coisa, ele vai elogiar a perseverança desta igreja. Ele vai falar que é uma igreja perseverante. E você vai ver que Paulo, lá em Romanos, no capítulo 5, do versículo 3 a 4, ele vai falar que a tribulação ela vai gerar perseverança. Então essa igreja, mesmo diante de tanta tribulação, ela tinha essa perseverança. Então o Senhor Jesus está elogiando essa igreja por causa das obras, por causa do amor, por causa da fé, por causa da perseverança, por causa que as obras delas ela era muito mais numerosa do que do início deles. Agora a gente pode olhar aqui também e observar o seguinte, que esta igreja ela foi repreendida pelo Senhor Jesus. Então ele elogia e depois ele vem e repreende essa igreja. Por quê? Porque ele fala o seguinte aqui no versículo 20: mas eu tenho contra ti. Então ele vai repreender a igreja, porque ele tem coisas contra essa igreja. O que ele tem contra ela? Eu tenho contra ti que você tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensina e seduz meus servos a se prostituírem e a comerem coisas sacrificadas a ídolos. Então o que Jesus tinha contra essa igreja, que essa igreja ela tinha um problema principal. E o problema principal da igreja de Tiatira é porque era uma igreja que tolerava uma falsa profetisa que estava no meio dela. Então essa Jezabel, talvez, pode ser que ela tivesse o nome de fato Jezabel, mas pode ser que Jesus também, assim como ele usou a figura de Balaão, aqui ele está usando a figura de Jezabel para se referir àquela rainha malvada, né, que foi a esposa do rei Acabe, que você vai encontrar isso lá em 1 Reis, capítulo 17, 18, em diante. O que essa Jezabel, a mulher do rei Acabe, fez? Ela fez com que Israel se prostituísse, adorando a Baal. Lembrando que prostituição para Deus, também adultério para Deus, está relacionado a adorar a outros deuses. Então Jezabel, a mulher de Acabe, ela acaba influenciando Israel e levando Israel à prostituição, à idolatria de outros deuses. Então essa Jezabel aqui de Tiatira, da mesma maneira, de uma forma semelhante, ela está fazendo seduzindo os irmãos da igreja de Tiatira, para que eles praticassem idolatria e prostituição nessas guildas, né? Lembrando que as guildas eram sindicatos que defendiam os direitos dos artesãos e também dos comerciantes daquela cidade. E que você, para ser um comerciante, um artesão, você tinha que pertencer a essa agremiação. E uma vez você pertencendo, você deveria participar das festas, e nas festas eles adoravam Apolo, adoravam Diana, e também no final das reuniões eles sempre concluíam elas com uma série de imoralidades sexuais, né? De práticas de imoralidades sexuais. E a Jezabel, ela incentivava, ela se dizendo profeta, ela incentivava os irmãos da igreja, falando: não tem nada demais, vocês podem permanecer fiéis a Jesus, vocês podem ser cristãos, mas vocês podem participar, porque quem tinha comércio perdia o comércio, perdia a lojinha, perdia a oficina, tinha que fechar, porque não fazia parte daquelas coisas. Então eles tinham perdas. E ela não. Ela, ao contrário daquilo que o pastor, aquilo que os irmãos anciãos da igreja, né, os presbíteros ensinavam, ela ensinava totalmente ao contrário. Não, você pode fazer, não tem problema nenhum. Você vai lá, você participa das reuniões, você pode comer as comidas que são sacrificadas a Diana e a Apolo, não tem problema nenhum. Pode participar, inclusive, no final das festas, das orgias sexuais, isso não tem problema nenhum. Então, era esse que era o problema que essa profetisa estava trazendo à igreja de Tiatira. Lembrando mais uma vez, eu não vou falar mais sobre isso, porque eu já falei exaustivamente na igreja. E aqui não é comer balinha de Cosme e Damião, tá, gente? Vamos abrir a nossa mente.
Leia cuidadosamente. 1 de Coríntios, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10. Leia cuidadosamente Romanos 14. Leia cuidadosamente João 5. Leia cuidadosamente Atos 10. Leia cuidadosamente as cartas do apóstolo Paulo a Timóteo e você vai poder entender melhor o que é isso. Você está observando que eles iam num local onde havia adoração a um Deus. Eles comiam a comida que era sacrificada àquele Deus naquele local. E eles participavam das orgias sexuais que aconteciam naquele local de reunião. Não é chupar balinha de gozes da Damião. Isso agora a gente pode falar isso numa outra oportunidade. Então era isso que essa Jezabel estava falando. Que eles poderiam participar livremente das reuniões das guildas, que eles poderiam livremente comer das comidas sacrificadas ao Apolo e a Diana, e que eles poderiam participar livremente das orgias sexuais que eram feitas nessas festas dessas guildas, desses sindicatos, dessas associações. Mas então qual que é o problema que Cristo aponta a essa igreja? É a tolerância que essa igreja tinha com essa falsa profetisa chamada Jezabel. Então o povo de Deus ele tem por obrigação, irmão, a repreender e a rejeitar os falsos mestres. Então, se alguém traz um evangelho para você e para mim que não está aqui, você tem por obrigação de rejeitar. Se alguém se diz alguma coisa que não é bíblico, ou se alguém faz alguma coisa que não é bíblico, nós temos obrigação de rejeitar. Mas aparentemente o que acontecia em Tiatira é que embaixo, enfatizando esse muito amor que eles tinham, eles acabavam abandonando a pureza da doutrina do evangelho e toleravam essa mulher. Ah, nós amamos, né? Vamos continuar insistindo com ela. Quem sabe ela se arrepende, quem sabe ela para com isso, né? Mas Jesus está falando assim, o meu problema com vocês é justamente esse, é que vocês toleram essa mulher que se diz profetiza e não é. Interessante os contrapontos, né? Pessoas que ouviam e adoravam Apolo, e ele fala, eu sou o Filho de Deus, então olhem para mim, me adorem. E no final ele fala, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não ouça aquilo que essa profetisa, que essa falsa mulher, essa falsa liderança, esses falsos mestres ensinam à igreja. Então nós temos que tomar muito cuidado. Somos amigos, temos amor, mas nós não podemos comprometer a doutrina da igreja, aceitando ensinamentos errados. Então a doutrina dessa mulher vinha cheirando enxofre, porque ela vinha diretamente do inferno. E a gente vê hoje muitas pessoas dentro da igreja ensinando coisas que vêm com cheiro de enxofre, vem direto do inferno. Nós não podemos aceitar, nós temos que rejeitar esse tipo de ensinamento. Mas Jesus está falando que se aquela profetisa, aquela falsa profetisa, não se arrependesse, ela sofreria danos por causa do ensinamento que ela estava trazendo à igreja. Versículo 21. Eu dei tempo para quem? Para Jezabel. Eu dei-lhe tempo para se arrepender, mas ela não se arrependeu da sua prostituição. Então a gente vê aqui a longanimidade de Jesus Cristo, a bondade e a paciência de Jesus Cristo. Ele estava dando um tempo para aquela mulher, para que ela se arrependesse, para que ela abandonasse aquela forma de prostituição, de idolatria, de heresia, de engano que ela estava introduzindo no seio da igreja de Tiatira. Ele está mostrando a paciência, falando para ela, olha, eu dei um tempo para ela, eu esperei que ela se arrependesse, mas esse posicionamento de Cristo para essa mulher não foi suficiente. Então, aparentemente, Jesus usou alguns mestres, o pastor da igreja, alguns profetas, alguns presbíteros, alguns diáconos, para repreender essa mulher, para falar com ela, para ela parar com aqueles ensinamentos, que ela estava pervertendo a igreja. Mas mostra claramente que ela não quis se arrepender.
Lembra que o Fernando perguntou na terça-feira passada? Pastor, tem disciplina na igreja? O próprio Cristo vai disciplinar. Ele vai fazer o quê? Ele vai falar aqui. Ela não quis. Porque se ela quisesse e se arrependesse do que ela estava fazendo, o Senhor não faria o que ele disse que faria com essa mulher. Em Provérbios, capítulo 28, versículo 13, diz assim: quem esconde seus pecados não prospera, mas aquele que confessa e abandona seus pecados alcança a misericórdia. Então ela não quis alcançar a misericórdia de Deus. Ela quis continuar escondendo os pecados dela, quis continuar vivendo daquela forma. Então Jesus está falando que ele deu um tempo para ela se arrepender, mas ela não quis. E por causa dessa falta de arrependimento, ele fala que ele vai trazer punição, tanto para essa profetisa, para essa falsa profetisa, melhor dizendo, quanto para aqueles que estavam seguindo os ensinamentos daquela mulher. Versículo 22. Eu farei que ela adoeça e enviarei uma grande tribulação aos que cometem adultério com ela, se não se arrependerem das suas práticas. Então Jesus está falando que ele ia colocar essa mulher e os seguidores dela prostrados de cama. E essa cama aqui não é uma cama da prostituição, não. Porque a cama da prostituição, ela e os seguidores já se deitavam livremente, voluntariamente. Agora Jesus está falando que vai colocá-los numa cama de doença, numa cama de sofrimento. Interessante que a gente fala, Deus é bondoso, Jesus é amor. Sim, a gente observa que não é da forma que nós pregamos muitas vezes, que Jesus ele vem com um juízo sobre a igreja. E aqui ele está falando que ele viria com juízo sobre essa falsa profetisa. Ou seja, a continuidade na prática daqueles pecados levaria esta mulher, Jezabel, e os seus cúmplices a se deitarem numa cama de tribulação, numa cama de dor, numa cama de enfermidade, numa cama de sofrimento. Então, Jesus ele quer que nós nos arrependamos. Jesus ele quer que a gente abandone as falsas doutrinas, que a gente abandone os falsos ensinamentos, que a gente viva uma vida de um evangelho simples. O evangelho é simples, irmão. Tem gente que complica. Tem gente sempre querendo aditivar o evangelho. Jesus te salvou, mas você aceitou Jesus, está salvo, mas sempre quer colocar alguma coisa a mais. E o evangelho é simples demais. Ele é salvação para aqueles que estavam perdidos e para aqueles que reconhecem o amor e a graça de Deus. Aí no versículo 23, na parte A, a primeira parte, ele fala assim: eu matarei os filhos dela. E todas... só aqui, parte A. Eu matarei os filhos dela. Então, Jesus está falando que ele vai matar quem? Os filhos dessa profetisa, dessa falsa profetisa chamada Jezabel. Então, ele está se referindo aqui às pessoas que seguiam as doutrinas dessa mulher. Essas pessoas que estavam seguindo o ensinamento dessa mulher. Então, o filho aqui não são filhos naturais. São aqueles que seguem a doutrina. Então, colocaria ela na cama, os seguidores, e matariam esses seguidores. E muitas vezes morrer é uma morte espiritual. Você vai lembrar que Adão, quando ele peca, Deus falou assim, certamente morrerá. E quando ele come o fruto, o que acontece com ele? Ele morre? Não, ele continua vivo. Mas espiritualmente ele já está morto. Então Cristo está falando que ele mataria, apagaria o Espírito Santo. Lembra que Paulo fala em Tessalonicenses? 1 Tessalonicenses, no capítulo 5? Para a gente não entristecer o Espírito Santo, para a gente não apagar o Espírito Santo. Acontece isso muitas vezes, muitas pessoas estão mortas, não tem mais o Espírito Santo. Por quê? Porque o pecado, a vida de pecado trouxe morte espiritual. Então esses filhos são aqueles que seguem a doutrina desta mulher. Assim como os filhos de Abraão são aqueles que praticam a obra de Abraão. João 8, 39. E os filhos do diabo são aqueles que seguem as doutrinas do diabo, os ensinamentos do diabo. João 8, 44. Então se esses malfeitores, se eles não se arrependessem, Jesus está falando que ele viria e mataria essas pessoas. Então nós não podemos viver no pecado.
porque o pecado vai gerar a morte, meu irmão. Então, nós temos que tomar cuidado, nós temos que ouvir isso que o Espírito Santo de Deus está dizendo à igreja de Tiatira e vigiar na nossa vida. Observar se a gente não está seguindo mestres falsos, ensinamentos falsos, se a gente não tem conceitos errados das coisas de Deus, se a gente está sendo tolerante, a gente ama tanto, somos tanto tolerantes, tudo bem, a gente vai amar, mas é preciso disciplina, é preciso correção, é preciso exortação, é preciso que a igreja não aceite o erro. E a falha de Tiatira foi essa: uma igreja cheia de amor, uma igreja cheia de obras, uma igreja cheia de perseverança, uma igreja cheia de fé, mas uma igreja que era tolerante com o pecado. Então Jesus ele não está disposto a aceitar que nós vivamos desta forma. Aqui no versículo 23, agora dando continuidade, na parte B, fala assim: e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e o coração, e darei a cada um segundo as suas obras. Todas as igrejas conhecerão. Então, para que serve a disciplina? Para que Jesus, que Deus aplica a disciplina na igreja? Por dois motivos. O primeiro motivo, para castigar aqueles que são os culpados. Então ele está falando que ele colocaria de cama, que eles sofreriam uma grande tribulação, que ele os mataria. Então isso é para castigar, para punir aqueles que estão errados, os culpados. E ele fala que as igrejas saberiam, todas as igrejas saberiam. Então serve como uma lição, como um alerta para aqueles que não estão seguindo aquela doutrina. As igrejas entenderiam que Jesus realmente sabe tudo, que Jesus realmente conhece todas as coisas e que ele julga retamente e segundo as obras de cada um. Ele vai me julgar e ele vai te julgar segundo aquilo que você faz, de bem ou de mal, segundo aquilo que eu faço, de bem ou de mal. Tem alguns exemplos na Bíblia, a gente não pode esquecer. Lembra que o apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 10, fala que tudo que foi escrito para servir de exemplo para a gente. Então lá em Josué, no capítulo 7, vai falar de Acã. Você vai lembrar que Acã, ele desobedeceu a Deus, tomando ali algumas peças de prata e também uma capa babilônica, que eles tinham invadido Jericó, e Deus falou que tudo que estava em Jericó era do Senhor, e ele tomou para ele, desobedecendo a Deus. E Israel começou a perecer, mas Deus ele usa Josué até chegar em Acã e apontar que o pecado estava em Acã, e Acã foi exterminado do meio do povo. Atos capítulo 5, você vai lembrar de Ananias e Safira, né? Um homem e uma mulher, marido e mulher, que resolveram mentir ao Espírito Santo e venderam ali as propriedades deles e entregaram uma parte. Eles não tinham obrigação. Pedro falou assim: vocês não tinham obrigação de entregar, porque se eles ficassem, era de vocês, vocês entregando também é de vocês. Mas porque eles mentiram ao Espírito Santo, eles receberam uma punição de morte. Ambos morreram, caíram mortos imediatamente aos pés do apóstolo Pedro. Então a gente observa essa forma que Jesus usa de punição. Para quê? Para castigar aqueles que precisam de correção e para servir de exemplo para aqueles que estão observando tudo o que está acontecendo. Seguindo, versículo 24, a parte A. Ele vai trazer um encorajamento aqui aos fiéis, aos crentes fiéis da igreja em Tiatira. Versículo 24. Mas digo a vós, os demais que estão em Tiatira, a todos que não seguem essa doutrina e não conhecem as chamadas coisas profundas de Satanás. Então ele está trazendo um encorajamento. Ele falou da punição que ele traria à falsa profetisa Jezabel, a punição dos filhos dela, né, os discípulos dela que seguissem as doutrinas que ela vinha ensinando. Mas ele fala que para aqueles que ficaram fiéis, ele não traria um peso maior. Ele vai encorajar esses discípulos fiéis.
aqueles que não aceitaram a doutrina da Jezabel, aqueles que não participaram, você vê que fala dos conhecimentos profundos de Satanás. Então, irmão, toma cuidado. Tem gente que busca conhecimento profundo demais. Tem gente que traz ensinamento e conhecimento profundo demais, mas não quer saber da revelação daquilo que Deus tem para a igreja. Querem ouvir os falsos mestres, querem seguir os falsos apóstolos, querem seguir as doutrinas de Balaão, de Nicolau e de Jezabel, mas não dão ouvidos àquilo que o Espírito Santo de Deus diz à igreja. Então aqui é um grande problema. Então eles queriam saber das coisas profundas de Satanás. Irmão, vou falar com você, para você, irmão, para você, irmã, com todo carinho, com toda certeza, sem medo de errar. Se você ler alguma coisa na Bíblia que até hoje ninguém descobriu e ninguém viu, cuidado, porque com certeza você está cometendo um erro teológico. Se alguém te trouxer algum ensinamento que não está na Bíblia, cuidado, porque com certeza você vai seguir um erro teológico, uma heresia, você vai seguir um falso ensinamento. Irmão, irmã, eu quero falar um negócio para você de todo o coração. Não existe nada novo. Não existe nada novo no Evangelho. Tanto que Jesus já sabia que isso ia acontecer. Ele usou os apóstolos Paulo, Pedro, João, Tiago, Judas, falando de falsos mestres que viriam pregar, o escritor aos Hebreus, a igreja. Então não existe nada de novo para a gente. Nada de novo. Então se alguém trouxer uma novidade para você, olha, eu vou te ensinar 10 pontos da felicidade. Olha, os jovens precisam disso. Olha, as mulheres precisam daquilo outro. Irmãos, nós precisamos do Evangelho. Nós precisamos da palavra do Senhor. O Evangelho de Deus é suficiente para satisfazer, para curar as nossas vidas. Só isso basta, meu irmão. A gente não precisa de ficar alimentando bodes, porque cada vez que a gente ficar inventando um movimento novo, as pessoas vão enjoar daquele movimento novo, a gente tem que inventar outra coisa. Então era mais ou menos isso. O que eu faço? Você vai lá nas reuniões das guildas, você pode comer as comidas sacrificadas a Diana e a Apolo, você pode participar das orgias que acontecem nessas reuniões e está tudo certo, porque você é de Jesus, está tudo certo. E não é assim, meu irmão, não é assim. Não existe nada novo. Cuidado com as doutrinas que vêm cheirando a enxofre. Cuidado com as doutrinas que vêm direto do inferno. Continuando, na parte B ele fala assim: eu não vou colocar outra carga sobre vocês. 24b e 25. Mas conservais o que você tem, até que eu venha. Então ele fala assim: conserve o que vocês têm. Eu não vou colocar nenhuma carga além do que você já tem vivido. Então manter a pureza no meio de uma influência tão negativa de Tiatira, no meio do poder tão satânico que aquela igreja estava inserida, queridos. Sabe, resistir à pressão dos falsos ensinos da Jezabel já era difícil demais para os irmãos da igreja de Tiatira. Então Jesus falou: eu não vou colocar peso nenhum mais sobre vocês, encargo nenhum, além dessas coisas que vocês já têm praticado. Eu não vou exigir nada de vocês além disso. Que vocês conservem aquilo que vocês têm. Lembra o que essa igreja tem? Está escrito aqui no versículo 19: eu conheço as tuas obras. Então Jesus conhece as obras da igreja que Tiatira praticava, assim como ele conhece a minha vida e a tua vida, conhece tudo que nós fazemos. Então ele fala assim: conserve essas coisas. Quais coisas? Conserva o amor, conserva a fidelidade, conserva a perseverança, conserva o serviço, conserva realizando essas obras maiores que vocês estão fazendo do que no início. Esse testemunho maior que vocês estão fazendo do que no início. Então não era fácil ser crente em Tiatira. Você imagina você ter a sua lojinha
e o governo vir fechar porque você não quer participar dos cultos, das reuniões a deuses pagãos, você não quer comer comida sacrificada aos ídolos, você não quer participar das orgias, né, dos adultérios que eles praticavam. Fechava a loja, fechava o comércio, fechava o ateliê, fechava a oficina. Então Jesus falou assim: tudo bem, continuem firmes, perseverem nessas coisas, no amor, fiquem firmes na fé, fiquem firmes nas obras, porque eu tenho promessas superiores para vocês. Então agora Jesus ele vai trazer um encorajamento a quem? Aos vencedores, aqueles que não se corromperam ao ensinamento da Jezabel. Então aqui no versículo 26, na parte A, ele vai falar assim: ao vencedor e ao que continuar nas minhas obras até o fim, eu darei autoridade sobre as nações. Interessante. Ele vai dar autoridade sobre as nações, aqueles que permanecessem firmes até o final. Então aqueles que guardassem as obras de Cristo até o final, eles receberiam autoridade sobre as nações. Então ele vai destacar novamente essa necessidade de perseverança, mesmo diante das tribulações que eles enfrentavam. Amado, amada, crente não tem vida fácil não. Crente não tem vida fácil. Se a coisa está fácil para você, toma cuidado. Você não está incomodando o inferno. Se você quer ser queridinho, benquisto, aceito por todo mundo, tome cuidado. Porque era isso que acontecia com esse povo. Ah, nós somos bonzinhos, a gente ama, nós somos de Cristo. Então toleravam o ensinamento errado dentro da igreja. E muitos se rendiam até mesmo à idolatria e à prostituição que eram praticados por esses sindicatos. Então Jesus está falando assim: os que permanecerem. Essa promessa não é para qualquer um não. É só para aqueles que permanecerem firmes nos meus ensinamentos. É só para aqueles que ficarem até o fim, guardando a fé, o amor, a obra, a perseverança. São para esses que eu tenho promessas. Autoridade sobre as nações. Assim como recebi do meu Pai, versículo 27. E com cetro de ferro regerás, e quebrará como são os vasos do oleiro quebrado. Então ele está falando aqui, nessa parte B do versículo 26, e no versículo 27, que ele daria autoridade aos cristãos fiéis. Os vencedores receberiam essa autoridade. No lugar da perseguição e da perda que eles sofreram na cidade de Tiatira, abandonando o mundo, abandonando as coisas do mundo, eles receberiam autoridade sobre as nações. Muitas vezes nós não entendemos que nós temos que abrir mão das coisas do mundo. Cargos na empresa, promoção, convites especiais por causa do reino de Deus. É por isso que Paulo fala que aquilo que alguns pensavam que ele era ganho, ele teve como esterco, como refúgio, para que ele pudesse conhecer a supremacia do conhecimento de Cristo. Então muitas vezes nós temos que abrir mão das coisas do mundo, sim. Não negociar com o mundo. Não viver uma vida de pecado. Para quê? Para receber as coisas superiores, que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, não penetrou o coração do homem. O quê? Aqueles que permanecerem fiéis, eles podem perder os negócios deles. Eles podem ser perseguidos. Mas esses vencedores, eles dominarão sobre as nações. Eu vou dar autoridade para eles sobre as nações. Então, seria um privilégio para aqueles que permanecessem fiéis participarem do reino messiânico, regendo as nações. Apocalipse capítulo 5, versículo 9, fala do cântico que a igreja, que os vencedores irão cantar. E cantavam um cântico novo dizendo: Tu és digno de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus
homens de toda a tribo, língua, povo e nação, e os constituísse reino e sacerdotes para o nosso Deus. Assim reinarão sobre a terra. Então essa é uma bênção, uma promessa para aqueles que são os vencedores, aqueles que permaneceriam fiéis às coisas de Deus. Versículo 28 é a carta mais comprida, tá? Que Jesus escreveu às 7 igrejas. Eu estou sem referência de hora, mas já estamos terminando. Versículo 28. Também lhe darei a estrela da manhã. Em Apocalipse 22, 6, vai falar que Jesus, 16, 22, 16, Jesus é a resplandecente estrela da manhã. Então Jesus está falando assim, além de vocês regerem as nações, eu vou entregar para vocês a minha presença, a estrela da manhã. Então a recompensa para o vencedor era quando ele chegasse no reino de Deus. Ele mesmo seria iluminado pela luz do próprio Cristo. Quando eu e você, se permanecemos fiéis ao Senhor, guardando a sã doutrina, quando nós chegarmos no reino de Deus, nós mesmos seremos iluminados pela luz que resplandece de Cristo. Em Apocalipse 22, versículo 5, está escrito assim: não haverá mais tarde, e não precisarão mais de luz de lâmpada, e nem do sol, porque o Senhor Deus, Ele os iluminará, e reinarão pelos séculos dos séculos. Glória a Deus! Amém? Então nós receberemos a estrela da manhã, a resplandecente estrela da manhã. Eles perderam o comércio, eles perderam o status, eles perderam o posicionamento na sociedade, mas Cristo tinha algo superior à vida daqueles homens e à vida daquelas mulheres, dos vencedores, dos fiéis, daqueles que não se corromperam, daqueles que não foram atrás da doutrina dessa falsa profetisa Jezabel. Versículo 29, para a gente concluir, diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, como em todas as outras cartas, Jesus sempre termina falando o seguinte: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então Jesus encerra a carta dizendo assim aos ouvintes: preste atenção no que eu estou falando, ouçam a minha voz, ouçam a minha palavra, ouçam o meu evangelho. Não ouçam essa falsa profetisa, não ouçam esses falsos ensinamentos, ouçam a mim. Então qual é a conclusão desse estudo? É que Jesus vê tudo, irmão. Jesus vê tudo e ele faz uma distinção absoluta sobre os servos de Satanás e sobre os servos fiéis do Senhor. Os servos de Satanás está reservado tribulação e morte, e aos servos do Senhor está reservado reinar com Ele. Então é isso que o Senhor quer que eu e você aprendamos com a carta que Ele enviou à igreja de Tiatira. Que nós não sejamos tolerantes com o erro, que nós não sejamos tolerantes com os falsos ensinamentos, que nós não sejamos tolerantes com os falsos mestres, que nós não venhamos nos corromper com as coisas do mundo, que nós não venhamos nos vender por causa de dinheiro, por causa de status, por causa de comércio, por causa de profissão, por causa de qualquer coisa. Então é melhor, meu irmão, você falar para a pessoa assim: eu te amo, eu gosto muito de você, mas a partir de agora você caminha sozinho, porque eu não vou acompanhar esses seus ensinamentos. Eu não posso aceitar essas coisas que você está ensinando, porque senão você e eu sofreremos danos. Seja quem for. Pode ser o seu marido, a sua esposa, o seu filho, a sua filha, o seu amigo, o seu namorado, a sua namorada. Você não pode negociar com as coisas de Deus. O que a gente observa hoje, nos dias de hoje, é essa tolerância.
é de pensar que as coisas são relativas. Não, nós já estamos salvos, nós temos que amar as pessoas. Temos que amar as pessoas, mas não sermos coniventes com o erro e com os pecados dessas pessoas. Vamos orar? Pai, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, que eu quero Te agradecer por mais esta noite, ó Pai. Por mais esse ensinamento que eu posso compartilhar com meus irmãos, ó Pai. Esse tempo, como o apóstolo Paulo disse, que quando chegasse os últimos tempos, nós estaremos cercados de falsos mestres. E como o apóstolo João diz, que eles já estavam na igreja desde o início, que nós possamos nos guardar, meu Deus. Guardar a Tua sã doutrina, que nós não venhamos nos corromper com os falsos ensinamentos, que nós venhamos, ó Pai, sermos, ó Pai, verdadeiramente do Senhor. Que o Senhor possa olhar para as nossas vidas e elogiar o amor, elogiar a nossa obra, elogiar a nossa perseverança, elogiar a nossa fidelidade, elogiar que nós estamos fazendo obras hoje maiores do que as primeiras e que nós não toleramos os falsos ensinamentos, que nós não toleramos os falsos mestres e que nós não nos contaminamos com o mundo. Pai, abençoa a Tua igreja, abençoa esse irmão, essa irmã que acompanhou esse ensinamento, que nós possamos, ó Pai, voltar ao Evangelho, que nós possamos guardar no nosso coração as Tuas palavras que são vida, que são esperança, que são ressurreição e vida. É o que eu Te peço em nome de Jesus Cristo. Abençoa a vida de cada um de nós, para a glória e louvor do Teu santo nome. Amém e amém. Amém, irmãos? Obrigado, tá? Deus abençoe. Quinta-feira nós temos uma live do culto de crescimento espiritual, transmitido direto lá da igreja do Jardim Queralux, tem sido grande bênção. Próxima terça-feira nós vamos dar continuidade a esses estudos. Nós vamos ler a carta que o Senhor Jesus escreveu à igreja de Sardes. Tem mais coisas para nós aprendermos com essa igreja. E domingo nós estaremos congregados novamente. Deixa eu ler o que escreveram aqui. Eita, deixa eu voltar aqui, calma aí. Amém. Eu pensei que era alguma coisa. Pensei que estavam perguntando de louvor. Eu tô ceguinho, Dani. Essa distância aqui eu não consigo enxergar. Ai, é a idade, eu tô sendo arrebatado, né? Então, sabendo disso, então domingo a gente vai estar reunido novamente também no culto, e terça-feira que vem nós estaremos estudando mais essa carta, a carta à igreja de Sardes. Um beijo no coração de vocês, que Deus abençoe, um excelente final de noite e guardem o amor, guardem as obras, guardem a fidelidade, guardem a perseverança. E se eles abandonaram as suas primeiras obras, olha de onde caiu, volta ao primeiro amor. Essa igreja ela tinha grandes realizações de obras. Não estou falando de evento dentro de igreja não, hein? Não é isso não. Jesus está falando de obras espirituais que essa igreja, de testemunho que essa igreja dava naquela cidade. Que você possa dar bons testemunhos. Que Deus abençoe vocês. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as divinas consolações do Espírito Santo de Deus esteja com essa igreja e com ela permaneça. Amém. Deus abençoe. A paz do Senhor a todos. Uma excelente noite. Eu vou esperar um pouquinho para depois eu derrubar a live. Deus abençoe. Fiquem na paz. Deus abençoe. Na paz.